Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, resolvi gravar essa aulinha a respeito de círculo e circunferência devido às grandes dificuldades que andei percebendo aí nas atividades, para que vocês possam estudar, rever alguns conceitos, e eu vou trabalhar esses dois conceitos especificamente em cima aqui do formulário que eu elaborei, tá? Para trabalhar a área, comprimento, tanto do círculo, circunferência, quanto de setores ou arcos. Então eu vou começar trazendo aqui para a gente discutir um pouquinho a respeito do formulário que eu elaborei para vocês, que contém todas as partes principais a respeito de círculo e circunferência que vocês precisam saber para poder resolver os problemas, tá? Então, primeiro, o que é um círculo e o que é uma circunferência? Eu sempre friso isso nas aulas. Círculo é todo o espaço interno, toda a região interna, né? Se eu analisar os elementos que estão internos, eu estou falando de círculo, tá? Círculo tem área, porque eu estou falando de espaço interno, tá? E a área do círculo é dado por qual fórmula? Π, né? Que normalmente a gente usa 3,14 ou 3 vezes R ao quadrado. Quem é o R? R é o raio. O que é o raio? Raio é a medida que vai do centro da circunferência até a borda, tá? Quando a gente tem uma medida que vai de borda a borda e que passa pelo centro também da circunferência, nós temos o diâmetro, né? E é daqui que saem então as relações, ó. O diâmetro é o dobro do raio, ok? Ou eu posso dizer que o raio é a metade do diâmetro, tá? São duas relações bem importantes que precisam estar na cabecinha de todos vocês, tá? Voltando aqui para a circunferência. O que é a circunferência, então? O que tem de diferente entre círculo e circunferência? Quando eu me refiro à circunferência, eu estou tratando apenas a borda do círculo, o contorno do círculo, tá? Não em relação ao espaço interno. Ok? Então, a circunferência, ela tem um comprimento. Circunferência não tem área, nem círculo tem comprimento, tá? Então, são dois conceitos muito parecidos, mas eles se referem a coisas diferentes, tá? Então, quando eu me refiro à área, eu estou falando de círculo. Quando estou me referindo ao comprimento da circunferência, né? Estou me referindo, então, à circunferência, tudo bem? E a fórmula diz o quê? 2 vezes o π vezes R de raio, certo? Então, serão dados para vocês os valores para determinar. Em alguns casos, a gente só precisa trabalhar com uma parte do círculo, um pedaço desse círculo ou da circunferência, que é o que chamamos de setores circulares. Tá? Então, eu trouxe aqui um desenhozinho, né? A gente pode pensar na pizza. Um pedaço de pizza é exatamente um setor da tua circunferência, tá? E aí, a gente vai ter que cuidar, porque quando eu estou me referindo de setores, eu vou ter um ângulo aqui, ok? Esse ângulo aqui no meu desenhozinho, estou chamando de alfa. Lembrem que os ângulos, né, a gente usa normalmente as letras gregas para se referir a eles. Então, o ângulo alfa é essa abertura aqui que vem do centro da circunferência, né, formada, na verdade, por dois raios, ok? Esse daqui é um ângulo. E esse ângulo, ele tem duas unidades de medidas. Ou ele pode vir em graus, que é o que normalmente a gente usa, né? 10 graus, 20 graus, 30 graus, 90 graus, por exemplo. Ou ele pode vir em radianos, tá? E aí a gente tem que tomar um certo cuidado aqui também para saber transitar entre graus para radianos e radianos para graus, que eu vou mostrar depois com o caderno, tá? E aqui, então, a gente tem 4 fórmulas. O que são essas fórmulas? Primeiro, a área de um setor circular, então é a área aqui desse trechinho, quando o meu ângulo for dado em graus, tudo bem? Então, eu vou olhar para cá. Alfa, que é o valor em graus, vezes π, vezes raio ao quadrado, tudo isso dividido por 360,
ok? Agora, quando eu preciso apenas do comprimento desse arco, o comprimento da circunferência desse arco, que é esse trechinho aqui, eu vou olhar para outra fórmula. Aqui a gente não chama mais de C, né? Acaba-se por designar L. E o que diz a fórmula desse L de comprimento do setor? Alfa, que é o valor do ângulo, vezes 2π, vezes o raio, dividido por 360. Tá? Agora, quando esse ângulo alfa for dado em radianos, que é aquele formato do ângulo com o π, eu tenho que olhar para essas duas outras fórmulas aqui. Então, a mesma coisa, a área vai ser o quê? Alfa, que é o ângulo dado em radianos, vezes raio ao quadrado dividido por 2, ou o comprimento, que é o ângulo vezes o raio, tá certo? Então, a gente vai fazer os exercícios, eu vou fazer exatamente os mesmos exercícios aqui, eu vou estar fechando esse formulário hoje para vocês. Quem fez, teve a sua nota, quem não fez, não faz mais, vai fazer a recuperação à frente, com base naquilo que eu vou explicar agora, tá? E aí, a gente vai para a segunda questão agora, que tem um pouco mais de cálculo, e daí eu vou para o caderno. Tá? Então, a questão diz o seguinte: calcule o comprimento de uma circunferência de raio igual a 3. Então, vamos anotar isso, uma circunferência raio igual a 3, tá? Utilize a fórmula tal. Então, eu quero calcular o comprimento dessa circunferência. Qual é a fórmula que a gente vai usar? É a fórmula do comprimento. Comprimento igual 2 vezes o π vezes o raio. Tudo bem? Sem dúvida, então, comprimento 2. Aqui o π, eu pedi para vocês utilizarem o 3,14. E o raio da circunferência foi dado igual a 3. Então, gente, é simplesmente uma continha de multiplicação aqui, tá? Então, batendo na nossa calculadora, isso vai dar aproximadamente... Então, vai dar igual a 18,84, tá? Deixa eu ver se ele deu unidade de medida pra gente. Não, eu fiquei sem unidade de medida, então deixa sem unidade de medida aqui. Tudo bem? Então, olha, não tem nada demais, tá? Uma simples multiplicação aqui, 2 vezes 3,14 vezes 3, que vai dar os 18,84. Tudo bem? Então, agora a gente vai para essas duas questões aqui, que é calcular o comprimento de arco, né? Quando a gente vai se referir a arcos. Vou lá para o meu caderno agora, vamos lá. Então, a questão diz o seguinte: calcular o comprimento de um arco, né? Verifique o formulário, cujo ângulo central é 0,3π. Eu vou fazer um desenhozinho aqui. Então, vou fazer aqui um arco, tá? Que é um pedaço da circunferência. Esse arco, ele tem um ângulo aqui de 0,3 vezes π, tá? Sempre quando esse ângulo for dado como π, isso significa que ele está em radianos e não em graus, tá? A gente não está muito acostumado a ver os ângulos nesse tipo, mas pode acontecer. Então, aqui eu tenho um ângulo em radianos, tá? O raio dessa circunferência aqui foi dado igual a 6. Então, aqui é igual a 6 e aqui é igual a 6, né? Lembrando que o raio, vamos até escrever aqui, o raio vai do centro até a borda do círculo, 6. Muito bem. O que precisamos determinar? O comprimento. Bom, prof, eu não sei as fórmulas de cor. Ok, vai lá para o seu formulário e vamos verificar qual que é a melhor fórmula que se adapta aqui para você resolver. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Estou falando de setor, tá? Porque eu estou falando de arco. Pessoal, arco e setor é a mesma coisa, tudo bem? Esse setor do meu problema foi dado em radianos, então eu não posso olhar para essas duas fórmulas aqui, porque elas estão me referindo ao ângulo em graus. Fora, eu vou olhar para essas duas. Agora, qual das duas a gente vai utilizar? Uma me traz a medida de área, a outra traz a medida de comprimento. Esse problema, eu quero a medida de comprimento, então vou usar essa daqui. L, que é o comprimento, é igual a alfa, que é o valor do ângulo, vezes o raio. Então, vamos lá para o caderno para resolver.
Então, a fórmula diz L de comprimento é igual ao alfa, que é o ângulo, vezes o raio, tá? Então, o comprimento vai ser igual ao nosso ângulo, que é isso daqui em radianos, então 0,3 vezes o π, e o raio dessa circunferência é 6, ok? E aí, a gente vai, então, determinar. Lembrando que o π é 3,14, certo? Então, comprimento vai ser igual a 0,3 vezes o 3,14 vezes o 6. Então, vamos ver quanto é que vai dar isso. Então, batendo essa multiplicação aqui na calculadora, nós chegamos a um valor de 5,652, tá? Também não tem unidade de medida aqui, porque não foi trazido nada, se é centímetros, se é metros. Então, a gente deixa sem unidade de medida. Ok? Então, vocês vejam que é pura continha, tá? Lembrando aqui que o π é 3,14 e o valor do ângulo e mais. Vamos para outra questão também. A outra questão, ela tá me dizendo, né? Calcular o comprimento do arco de novo. Agora, eu tenho um ângulo de 47 graus, tá? E o raio da circunferência também é 6. Opa! Agora, eu não tenho mais um ângulo que nem no anterior, que era em radianos. Agora eu tenho um ângulo em graus. Então, a gente vai ter que olhar para outra fórmula. Vamos. Então, aqui está o nosso formulário de novo, né? Agora, eu não tenho mais um ângulo em radianos. Ele falou, né, em graus. Então, eu vou ter que olhar para esse conjunto de fórmulas. Como eu quero, de novo, determinar o comprimento, eu vou ter que usar essa fórmula grandona aqui. Alfa vezes 2, vezes π, vezes o raio, tudo isso dividido por 360. Vamos lá para o caderno, então. Então, o comprimento agora aqui. Vou fazer o desenho antes para vocês, tá? Então, aqui o centro da circunferência, tenho aqui os raios, um arco, né? Ou um setor fechando aqui. Esse ângulo que nós temos aqui agora é 47 graus e o raio dessa circunferência é 6 também, 6 e 6. Muito bem, eu quero o comprimento, então vamos para a fórmula. Comprimento vai ser igual a alfa vezes 2 vezes o π vezes o raio, tudo isso dividido por 360. Vamos jogar os valores aqui. Alfa é o valor do teu ângulo aqui, 47 graus. Então, comprimento vai ser igual a 47 vezes 2, o π, que é 3,14, o raio, que é 6, tudo isso dividido por 360. E aí, pura continha que eu vou bater na calculadora e vou ver quanto vai dar isso, ok? Então, eu trouxe os valores aqui direto, só vou explicar aqui para vocês, né? Então, fazendo 47 vezes 2 vezes 3,14 vezes 6, vai dar 1.770,96. Dividindo pelo 360, porque justamente o ângulo foi dado em graus, eu fico com 4,91 de medida de comprimento, né? Aqui, de novo, não foi dado unidade de medida, então a gente deixa assim. Ok? Então, pessoal, aqui foi uma revisãozinha rápida, e aí eu vou aproveitar o embalo. Nessas duas últimas questões, ao invés de calcular o comprimento, a gente vai fazer aqui o cálculo também para a área de cada um desses setores. Então, vamos lá. Área. Se fosse pedido para vocês determinar a área, tá? Desse setor circular aqui. Então, primeiro eu vou olhar para esse setor que tinha o ângulo em radianos, ok? Então, vamos lá para o nosso formulário para a gente tirar essa fórmula. Então, vamos lá. Ângulo em graus, não é o nosso caso. Ângulo em radianos. Área agora. Então, área vai ser igual ao quê? Alfa vezes raio ao quadrado dividido por 2, né? Sendo que o alfa é o valor desse ângulo em radianos. Então, vamos lá para o caderno de novo. Então, já trouxe a fórmula para cá, né? A área é igual a alfa vezes raio ao quadrado dividido por 2. Então, vamos lá. A área vai ser igual. Quanto que era o ângulo? O ângulo tá aqui, ó. Voltando para minha figurinha. 0,3 vezes π. Então, vamos para lá. Deixa
Deixa eu subir aqui um pouquinho. A área vai ser igual a 0,3 vezes o π, que a gente já vai substituir. O raio continua sendo 6, só que aqui agora é o quadrado. E lembrando que 6 ao quadrado não é 6 vezes 2, hein? É 6 vezes 6. Tudo isso ainda dividido por 2. Então, a gente vai bater na calculadora toda essa continha e vamos ver quanto vai dar a área. Então, eu usei a calculadora aqui do computador, né? Fazendo todo o cálculo, usando 3,14 aqui para o valor desse π. Então, eu fiz toda a multiplicação. 0,3 vezes 3,14 vezes 6 dividido por 2. Eu cheguei no valor de 16,95. Sem unidade de medida aqui, porque ele também não trouxe nada pra gente, tá? Então, área desse setor aqui. Lembrando que área é o espaço interno desse pedacinho, tá? Pensando aqui que é um pedaço de pizza, ok, gente? E no último problema, se a gente também fosse determinar a área desse setor aqui, só que agora o ângulo foi dado em graus, a gente tem que olhar para outra fórmula. Qual que é a fórmula? Então, a área do setor dado em graus, né, o ângulo, alfa vezes π vezes raio ao quadrado também, dividido por 360. Vocês vão ver que esse dividido por 360, ele aparece sempre por causa do uso do graus no ângulo, tá? Então, a área vai ser igual aqui. Alfa é o ângulo, que é 47 graus, então vou para lá. 47 vezes o π, que é 3,14, o raio, que é 6, tudo isso dividido por 360, tá? Eu não vou terminar a continha aqui, porque é só bater na calculadora, você vai finalizar o valor dessa área para mim aqui. Tudo bem, gente? Então, essa é só uma revisãozinha aqui de áreas e comprimentos de círculo e circunferência e setores. Espero que vocês tenham entendido e que possam melhorar no desempenho de vocês agora na recuperação. Tudo bem, pessoal? Grande abraço e fiquem em casa!